a abrirem suas Bíblias em João capítulo 13. Evangelho de João capítulo 13. Evangelho de João capítulo 13. Qual o título que está aí na sua Bíblia? E Ele há de lavar os nossos pés nessa manhã também. Amém. Vamos fazer a leitura até o versículo 20. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? A mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes, para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, que recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Senhor, fala conosco nessa manhã, Pai. Fala nosso coração através da Tua palavra. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês já se atentaram para os seus pés? Vocês já olharam para os seus pés e pensaram assim: dois pedaços do meu corpo sustentam todo o meu corpo dia após dia. Os pés, meus irmãos, são fundamentais para a sustentação, para a mobilidade, para o equilíbrio e para a nossa locomoção. Eles são responsáveis por absorver impactos e transmitem, inclusive, informações sensoriais ao cérebro. Quando você pisa numa atmosfera gelada, quente, quando você
fura o seu pé com um caco de vidro, ou com um parafuso, ou pisa numa farpa, ele já envia para o seu cérebro uma mensagem te dizendo: tem dor, aconteceu algo de errado. Aliás, quando os tênis são fabricados, eles são fabricados, meus irmãos, segundo o formato dos pés. Isso é evidente, né? Mas é evidente que é evidente. Porque se o tênis for fabricado de uma forma que não seja composta pela composição da formação e do equilíbrio de um pé, você vai colocar aquele tênis no pé e ele vai dobrar, você vai cair. Os pés, portanto, sustentam todo o nosso corpo, onde quer que eles pisem. Inclusive, se um dos nossos pés vacilar, o que acontece? A gente cai. Se um dos nossos pés ali curvar, tropeçar, nós caímos. Engraçado, meus irmãos, que é a parte do nosso corpo que experimenta mais sujeira. Não são as mãos, não é o joelho, não é a panturrilha, não é a barriga, são os pés. É a única parte do corpo que toca o chão. E é por isso até que sempre quando vamos à casa de alguém, o que a gente faz em primeiro lugar? Lá no capacho da porta, a gente limpa, porque nós sabemos que é uma parte do corpo suja. Apesar, meus irmãos, de ser a parte do corpo que nos sustenta no nosso andar, que suporta todo o nosso peso, é também, meus irmãos, a parte do nosso corpo com maior fragilidade, porque quem aqui não sente uma cócega no pé? Tem uns que vão dizer: eu não sinto. Né? Mas a grande maioria das pessoas, quando você toca no pé, não é? E passa o dedinho assim embaixo, né? A pessoa não suporta, porque é uma parte frágil do seu corpo. É uma parte, a parte central do pé embaixo é uma parte fina. É uma camada fina que você não suporta um só toque. Meus irmãos, o pé é uma obra da engenharia divina. Você sabia que seu pé possui 3 arcos que trazem equilíbrio ao seu corpo? O longitudinal medial, o longitudinal lateral e o transversal. Fiz bem minha lição de biologia? Estou falando com a bióloga ali. Sem isso, meus irmãos, nós não conseguiríamos caminhar. Portanto, repito, é uma obra da engenharia divina. Esses arcos ajudam a distribuir o peso do corpo de maneira eficiente. Então, meus irmãos, fechando aqui a introdução e exposição a respeito do pé, do nosso pé, da biologia do pé, do formato do pé. Olha quanto os nossos pés são importantes para nós todos. Talvez você nunca tenha pensado dessa forma. Mas os nossos pés são importantíssimos para o nosso dia a dia. Mas entrando, meus irmãos, no simbolismo espiritual dos pés, naquele que a Bíblia nos traz através dessa palavra, lavar os pés significa um ato de humildade, serviço, acolhimento, hospitalidade, aceitação e solidariedade. Olha que bonito. Então, quando nós nos defrontamos com este texto, o que Jesus está fazendo aqui com seus discípulos, num simbolismo espiritual do lavar os pés, ele está aqui se colocando numa condição de humildade e de serviço. Ele está dizendo: com o lavar os seus pés, eu estou acolhendo vocês no reino do Pai. Pedro disse: Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés, não. E ele falou: se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. O nome disso é acolhimento. Jesus, ao lavar os pés dos seus discípulos, ele está acolhendo, já está de uma forma prévia, trazendo sobre eles uma hospitalidade para o futuro reino eterno. Está dizendo a eles: além de eu estar aqui me colocando na condição de servo de vocês, eu ainda estou acolhendo vocês para o futuro reino, eu estou sendo hospitaleiro para o futuro reino, eu estou aceitando vocês, eu estou incluindo vocês no futuro reinado comigo. Eu estou incluindo vocês, quando vocês entrarem nas portas da nova Jerusalém que descerá dos céus, vocês não precisarão limpar os seus pés nos capachos das portas da entrada da cidade santa, porque os seus pés já estarão limpos.
Queridos, os próximos 5 capítulos de João relatam acontecimentos tão específicos que não estão descritos nos outros evangelhos. Jesus aqui estava próximo da sua morte. João nos relata que aqui é a sua última refeição junto aos seus discípulos, junto aos seus amigos. E ali, meus irmãos, nós vamos ver o plano da traição, vamos ver ali Jesus falando a respeito da sua prisão, da sua morte, da sua ressurreição. Tudo isso, meus irmãos, será apresentado naquele último encontro à mesa com os seus discípulos. João inicia o seu texto falando, porque João já escreveu esse texto sabendo de tudo que aconteceu, obviamente. Que João, então, ele faz o favor de retratar e de registrar que o Senhor Jesus os amou de tal maneira que os amou até o fim. Mas o mais surpreendente, meus irmãos, aqui não é o amor de Cristo, porque nós sabemos que desde o início e na eternidade o Senhor nos amará. Mas o mais surpreendente aqui para nós é o fato de Jesus ter sido humilde, mesmo sendo mestre e Senhor, como ele mesmo disse aqui, vocês me chamam de mestre e de Senhor, de fato, eu sou. Mas Jesus aqui se coloca agora numa condição, meus irmãos, de descer do púlpito de uma sala de aula e se assentar junto com seus alunos e ali então servir os seus alunos na mesma altura de cada um deles. Ele se coloca nessa condição ao separar uma bacia e, podemos dizer, uma toalha para servir aos seus irmãos lavando os seus pés um a um antes de comerem a refeição da Páscoa. O seu ato, meus irmãos, foi tão surpreendente. Nós não temos o relato dos outros, mas nós temos o relato do apóstolo Pedro. Foi tão surpreendente que o seu discípulo Pedro tentou se negar a ter seus pés lavados por Jesus. Mas qual foi a resposta de Jesus? Que Pedro não teria parte com ele se seus pés não fossem lavados pelo Mestre. Jesus, meus irmãos, dentro desse contexto apresentado por João, ele vai nos apresentar alguns atos esses importantes para nós. Em primeiro lugar, João vai dizer que Jesus os amou os seus e os amou até o fim, os amou até a sua morte. João vai nos dizer também, meus irmãos, que Jesus honrou a confiança do Pai, pois ele mesmo vai dizer que o Pai confiou tudo em suas mãos e que ele veio de Deus e que ele voltaria para Deus. Jesus lavou os pés dos seus discípulos e não haveria, meus irmãos, não haveria nenhum quadro branco que pudesse apresentar uma aula tão profunda, robusta e eficiente quanto uma bacia com água e Jesus lavando os pés dos seus discípulos. O que Jesus fez ali foi um discipulado. Jesus estava ali ensinando os seus discípulos a cuidarem uns dos outros. E não só isso, por último, Jesus vai indicar que havia entre eles ali um traidor. Alguém que alguns minutos depois colocaria as mãos na bandeja de pão junto com Cristo. E ele seria indicado como o traidor. Mas, meus irmãos, olhando para o fato de que Jesus amou os seus e os amou até o fim, nós podemos olhar para o mesmo João, autor deste Evangelho, quando ele, em uma das suas cartas, na primeira das suas cartas, registradas lá no final das Escrituras, no capítulo 4, versículo 10, ele disse o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João entendia esse negócio do amor de Deus, né? João vai dizer, não que eu o tenha amado, não que o meu coração fosse completamente devoto a esse seu amor, mas pelo contrário, Deus me amou de tal maneira, Deus me amou desde o início, e Ele mandou o seu Filho. Por seu ato de amor, Ele mandou o seu Filho, para que o seu Filho nos amasse até o fim, nos amasse até a morte de cruz.
E olha que interessante, meus irmãos. O versículo 1 do capítulo 13 vai dizer assim, assim João relata: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, João diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João está aqui dando testemunho do amor de Cristo, que ele amou aqueles seus discípulos, amou o seu povo até o fim, mesmo, meus irmãos, sabendo que os seus discípulos estavam para abandoná-lo algumas horas depois. Ele os amou. Jesus não se cansou dos seus discípulos, ele os amou até o fim. E essa é a essência do Evangelho. O Salvador que ama incondicionalmente, mesmo sabendo que será traído vergonhosamente pelos seus discípulos, ele os amou até o fim. Mesmo, meus irmãos, sendo traído por nós, pelas concupiscências do nosso coração, pelos nossos maus pensamentos, ele nos ama e não abre mão de nos amar. Aliás, o Senhor Jesus foi traído desde o início da história da humanidade e mesmo assim amou aquilo que ele criou. Nos amou tanto, meus irmãos, que se fez homem, andou entre nós, sofreu e morreu no nosso lugar, levando sobre si todos os pecados da humanidade e nos salvando da perdição eterna. Não há amor equiparável, não há amor que se identifique como o amor de Jesus. Meus irmãos, ele passou por todas as condições adversas que poderiam ter feito ele desistir. Inclusive, ele poderia, lá na cruz, ter dado ordem aos seus anjos, vem aqui, me tire daqui. Ele poderia já no seu choro, no Getsemane, ter dito ao Pai, Pai, eles não merecem o que eu vou fazer por eles. Os 3 que me são mais próximos não estão conseguindo ficar alguns minutos comigo aqui em oração, estão dormindo. Me leva, eu não vou para a cruz por causa dessa gente. Ele poderia ter desistido, mas Jesus preferiu, meus irmãos, Jesus escolheu, e Jesus é o próprio perdão. Ele teve compaixão da humanidade, foi paciente com os pecados de seus perseguidores. Meus irmãos, e como Jesus foi paciente com os fariseus, com os saduceus, com os escribas. Até Jesus chamá-los de raça de víboras demorou um bocado. Não foi no primeiro encontro, não foi no segundo encontro, foram em vários encontros depois. Jesus foi paciente, longânimo. E pelo seu amor, meus irmãos, obtivemos livre acesso ao Pai. Podemos recorrer a Ele nos piores momentos das nossas vidas. Podemos, meus irmãos, colocar sobre Ele a nossa completa confiança. Confiança no seu sustento, confiança na sua providência, porque nós sabemos que nós servimos a um Deus que nos ama e nos amará até o fim das nossas vidas nesta terra. Ele jamais nos lançará fora. Ele nunca rejeitará aqueles a quem o Pai o entrega. Mesmo, meus irmãos, diante das nossas imperfeições, mesmo diante dos nossos pecados, o Senhor não vira suas costas para nós, porque nós, meus irmãos, a sua igreja, seremos amados até o fim, porque Jesus é amor. Mas, no caminho do seu amor, estava a nossa ignorância. E na ignorância de Pedro, meus irmãos, porque Pedro é o fiel representante da nossa ignorância. E na presença do ignorante Pedro, nós nos encontramos.
A nossa imagem de ignorantes é refletida através de Pedro. Porque Pedro disse: não, os meus pés o Senhor não vai lavar. E, meus irmãos, seria muito capaz de nós mesmos, se estivéssemos lá, também não permitiríamos que Jesus lavasse os nossos pés. Aliás, muitos ainda não deixaram Jesus lavar os seus pés. O coração soberbo do homem jamais poderia entender um mestre lavando os pés dos seus discípulos. Mas Jesus, meus irmãos, ensinou principalmente a Pedro que devemos sempre nos considerarmos menores do que os nossos irmãos. Mexeu na ferida. Devemos sempre nos considerarmos menores do que os nossos irmãos. É por isso que eu nem ouvi um amém. Quantos, meus irmãos, não desejam somente serem servidos? Pensam que por conta das suas posições sociais, familiares e religiosas devem ser bajulados, devem ser contemplados com honra por onde quer que passem. Pedro, meus irmãos, experimentou a mais pura graça diante dos seus olhos. E eu quero te conduzir àquele lugar, àquela sala, aquele lugar de refeição, e colocar você, me colocar também, meu irmão e minha irmã, na mesma condição de Pedro. Imagine só, por um breve instante, estávamos já à mesa ali, prontos já para começarmos a cear, e Jesus então, numa antecipação do seu acolhimento, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão, da sua amizade, do seu santo serviço a Deus, ele sai da mesa, se coloca num outro lugar e vai nos convidando, nos chamando um a um. Imagine só, meus irmãos, por um instante, você diante de Cristo, em pé, contemplando o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, o início e o fim, o Salvador, segurando e banhando os seus pés numa bacia. O melhor de tudo, muito provavelmente, porque o texto não diz, mas com os anjos ao redor, assistindo tamanha cena e anelando para que os pés fossem os deles. Imagina, meus irmãos, por um só momento, você ali assentado diante de Cristo, e Ele sentado diante de você, lavando cuidadosamente cada parte do seu pé. Uma lição, meus irmãos, um ensino, um discipulado que nos humilha enquanto igreja, porque queremos sempre ser mais do que realmente somos. Somos também o fiel retrato não só de Pedro, mas somos também o fiel retrato de Tiago e João, que vão diante de Cristo e dizem: Senhor, quando tu estiveres na glória e lá estivermos com o Senhor, pode um assentar à sua direita e outro à sua esquerda? Queremos sempre, meus irmãos, o nosso coração soberbo quer sempre honra, quer sempre ser lembrado por algo que falou, ou quer sempre ser lembrado por algo que fez. Mas Pedro, meus irmãos, Pedro aprendeu o que é ser igreja. Pedro aprendeu o que é o verdadeiro ministério da reconciliação. Mas não é só o batismo nas águas, mas é também o lavar dos pés do nosso coração. Pedro vai aprender, horas depois, o quanto seu coração era arrogante e covarde, quando ele traiu o Senhor Jesus, o negando por 3 vezes antes que o galo cantasse, e todos os outros, assim como Pedro, sumiram, simplesmente desapareceram, e não estavam presentes, ou estavam escondidos, durante todo o sofrimento do Senhor Jesus.
Esse texto, meus irmãos, ele não nos ensina a sermos humildes no nosso interior. Ele não nos ensina a termos pensamentos de humildade, mas esse texto nos ensina que a humildade ela deve ser praticada. Ela não deve estar escondida, enraizada só no nosso coração, mas ela deve ser posta em prática todos os dias. E o apóstolo Paulo, o último dos apóstolos, olha aí, o último dos apóstolos, tá? Paulo aprendeu isso. Paulo aprendeu, meus irmãos, e ele escreve lá aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 8, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e não foi qualquer morte, morte de cruz. Encarnou numa figura que ele mesmo criou. Encarnou numa figura limitada, finita, passível de morrer. Jesus andou entre nós e nunca, como Deus havia experimentado o frio, a fome, a sede, o calor, os pés descalços na terra. Mas ele saiu do seu alto e sublime trono e já no primeiro ato de humilhação se fez homem. E como homem, meus irmãos, ele não veio para comandar, ele não veio para gerenciar, ele não veio para ser o presidente da igreja, embora nós saibamos que ele é o cabeça da igreja. Mas ele não veio para isso, ele veio, e ele sempre disse isso: eu vim para cumprir o que o Pai determinou, eu vim para mostrar como se obedece ao Pai, eu vim para andar na presença do Pai. Ele veio para servir. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele veio para ensinar, ele veio para discipular. Jesus ensinou, meus irmãos, que a humildade deve ser praticada na mais alta profundidade. Não para a exposição da soberba do coração, como os fariseus que iam para as praças e ficavam ali mostrando para todo mundo como eles estavam orando. Não para a exposição de uma soberba do coração, mas por um amor genuíno. Meu irmão e minha irmã, que a tua mão esquerda ignore o que faz a direita. Jesus nos ensina a nos submetermos uns aos outros em amor, graça e fidelidade. A sua lição, meus irmãos, nos conduz a relacionamentos mais profundos com os nossos irmãos. Não um relacionamento de banco de igreja, não um relacionamento de um café na igreja, ou de encontros esporádicos na igreja, mas um relacionamento de amor, de preocupação, de auxílio mútuo. A sua lição nos conduz, portanto, a relacionamentos mais profundos com nossos irmãos, na representatividade do simbolismo do seu tempo, que é o lavar os pés. O Senhor nos ensina a lavarmos os pés uns dos outros. E você não precisa, meu irmão, minha irmã, pegar uma bacia de água e lavar os pés do seu irmão. O simbolismo do ato de Jesus me ensina que lavar os pés do meu irmão é me submeter em serviço ao meu irmão, é me colocar sempre menor que o meu irmão, é considerá-lo mais importante que eu no reino de Deus, é me alegrar quando ele se alegra, é chorar quando ele chora, é estar de luto quando ele está de luto, é ser vencedor quando ele vence. Em verdade vos digo,
que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Mesmo nessa união hipostática ali de Cristo com essa natureza divina e também humana, ele nem se coloca na igualdade com o Pai. Ele se coloca: eu sou menor do que aquele que me enviou. Mesmo nós mesmo sabendo do relacionamento trinitário, mesmo sabendo que o poder, a autoridade, a criação está na Trindade, Jesus ali diz: eu aqui sou menor do que aquele que me enviou. Ele diz ainda no versículo 17: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. A humildade não estaria só no contexto da alma, mas também estaria no contexto da prática, da vida na prática. A humildade, portanto, meus irmãos, não reside só no coração, mas também na prática. E o apóstolo Tiago vai nos ensinar isso, porque ele vai dizer na sua epístola que aquele que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Aquele que sabe que pode fazer o bem, aquele que sabe que tem condições de ajudar o seu irmão e não ajuda, não faz, ele está pecando. Concluindo, meus irmãos, em primeiro lugar, a lavagem dos pés, registrada aqui por João, nos convida a refletir sobre a necessidade de mantermos nossas vidas espirituais sempre limpas. Os nossos pés, meus irmãos, devem estar sempre limpos. Devemos ter cuidado onde nós colocamos a planta dos nossos pés, para não sujarmos todo o nosso corpo. Em segundo lugar, meus irmãos, a lavagem dos pés nos convida a renovar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações, para que só assim possamos viver em comunhão com Deus. Quando Jesus lava os pés de Pedro, mesmo sem Pedro querer, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você precisa mudar o seu coração. A graça ainda não está habitando o seu coração. Você está andando 3 anos comigo e você ainda não entendeu, Pedro. Tem pessoas que estão 30 anos na igreja e ainda não entenderam o quão poderoso, meus irmãos, é o ministério da reconciliação. Ao reconciliar-se conosco, Deus também nos traz a reconciliação uns para com os outros. E o que Jesus está lhe dizendo, que nós deveríamos lavar os pés uns dos outros, Ele está dizendo: vós deveis vos reconciliardes uns com os outros. Não pode existir numa comunidade de fé inimizades, porfias, divisões, facções. É necessário que uns lavem os pés aos outros. Repito, na reconciliação do Pai com o seu povo, nós fomos, meus irmãos, conduzidos a uma reconciliação uns com os outros. E lavar os pés uns dos outros não é pegar uma bacia de água e lavar os pés de fato. Mas lavar os pés uns dos outros é perdoar constantemente. Considerar o seu irmão maior do que você. Nos considerarmos como Paulo se considerava, o pior dos pecadores. Em terceiro lugar, meus irmãos, a lavagem dos pés nos convida, portanto, a servirmos uns aos outros, mesmo nos serviços mais humildes, mesmo nos serviços em que ninguém quer servir, o que ninguém quer fazer, o que ninguém quer tocar.
Meus irmãos, nós participamos do século XXI de uma igreja arrogante, soberba, infiel, traidora dos princípios basilares das Escrituras. Uma igreja que não vive piedade, uma igreja que não vive humildade, uma igreja que baseia a sua fé em conquistas, conquistar. Uma igreja que não ajuda órfãos e viúvas. Uma igreja que não estende as suas mãos aos mais necessitados. Eu não estou falando de obra social, estou falando de ajuda aos mais necessitados. Uma igreja no Ocidente, meus irmãos, que não se preocupa com a igreja no Oriente, como estávamos falando hoje na EBD e no início desse culto. Uma igreja que não ora por irmãos que estão sendo perseguidos no Afeganistão, no Paquistão, na Índia, lá no Iêmen, que os Estados Unidos atacaram ontem à noite. Uma igreja que se preocupa só com o seu umbigo, só com a sua vida, só com as suas orações. Mas de forma nenhuma é uma igreja que representa um lavar de pés regenerador. Que de forma alguma é uma igreja humilde. Mas é uma igreja que usa do conhecimento para se assoberbar. Ou é uma igreja que usa do desconhecimento do povo para mentir, para roubar, para humilhar, para escravizar. Até quando, meus irmãos? Até quando o Ocidente, até quando a igreja do Ocidente viverá dias como estes? A soberba dos templos enormes. Você vai numa reunião de pastores, a primeira coisa que o pastor te pergunta é: quantos membros tem na sua igreja? Um asco. Uma coisa terrivelmente triste. Comparações entre ministérios. Aquele cuja igreja está lotada, ministério de grande sucesso. Até quando, meus irmãos, o Ocidente viverá um evangelho mentiroso? Um evangelho que não foi pregado por Cristo, não foi ensinado por Paulo nas suas cartas, nem por Pedro, nem por Tiago, nem por João, nem por Judas. Até quando, meus irmãos, nós veremos uma igreja que não reverbera a humildade de Jesus? Até quando? Até quando? Mas nós podemos começar por nós mesmos. Porque todo início inicia por nós. Nós podemos começar por nós mesmos, a fazermos a nossa parte, na nossa igreja, compreendendo a limitação do nosso irmão, da nossa irmã, amando o nosso irmão, a nossa irmã, independente do que ele te diga, independente do que ele te fale, independente se algum dia ele não te recebeu com tanto sorriso assim no seu rosto, ali na porta da igreja. Independente de algo que você tenha visto ou tenha ouvido e não te agradou. Mas nós podemos começar por nós mesmos. Porque aquele que não permitir que Jesus lave os seus pés não terá parte com Jesus. Aquele que não desfrutar da humildade de Cristo e não formando-se humilde como Cristo, não desfrutará dos benefícios da salvação. Nós possamos, meus irmãos, sermos guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito que habitava ali em Cristo, o Espírito que conduziu Jesus a levantar daquela mesa naquele momento e a ensinar os seus discípulos a serem igreja. E a partir do livro de Atos, nós vamos ver que de fato eles aprenderam.
aprenderam, sofrendo, penando, mas aprenderam a ser igreja. A primeira igreja de Atos vivia na comunhão dos santos, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Nós não somos a igreja do primeiro século e nunca seremos. Cada tempo é seu tempo. Mas nós podemos ser uma igreja de comunhão, de partir do pão e da doutrina das Escrituras. Que Deus nos ajude, que Deus nos indique, continue indicando, melhor dizendo, o caminho, a direção, para que sejamos, meus irmãos, uma igreja humilde, para que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, e que possamos a cada dia lavarmos os pés uns dos outros, com os nossos atos, com o amor dos nossos corações, e em Cristo e para honrar a Cristo. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos numa igreja, na comunhão de uma mesma fé, de uma mesma palavra, de um mesmo Salvador. Obrigado, Senhor, por participarmos desta pequena comunidade de fé. Obrigado, Senhor, porque sabemos que, em que pese as nossas diferenças, em que pese os nossos defeitos pessoais, as nossas limitações pessoais, nós sabemos, Senhor, que Tu tem trabalhado em nossos corações. Sabemos, ó Deus, que o Teu Evangelho tem transformado dia a dia os nossos corações, e somos gratos a Ti, Senhor, porque já vimos muitas transformações acontecerem neste lugar. Mas, Senhor, nós não queremos ser como este modelo de igreja que o Ocidente hoje apresenta, Senhor. Nós queremos ser diferentes, e não, Senhor, para a soberba do nosso coração, mas nós queremos ser diferentes, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado neste lugar. Para que o Teu nome seja exaltado neste lugar, Senhor. Oh, Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a lavarmos os pés uns dos outros. Ajuda-nos, Senhor, a nos apresentarmos diante de Ti com os nossos corações limpos, com os nossos corações cheios do Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, que continue havendo essa santa comunhão entre nós, mas agora lavando os pés uns dos outros. Assim, Pai, nós oramos, crendo, Senhor, se é possível, com Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.